tarde quente e úmida. Em abril de 1998, o rio Kali, na fronteira oeste entre Índia e Nepal, segue um curso sinuoso. A superfície brilha sob o sol enevoado. A água aparenta calma, escondendo as correntes agitadas abaixo. Dil Bahadur, 17 anos, espera a balsa à beira do rio com sua namorada. Eles querem atravessar para a Índia e iniciar uma nova vida. Travessias da fronteira do Nepal para a Índia são comuns, pois esse trecho do rio é fácil de navegar. O calor gruda na pele e o som da água o tenta. Ele não resiste, sorri para a namorada e mergulha no rio. A água fresca e sedosa o envolve enquanto ele se deixa levar, sendo suavemente carregado pela corrente longe da margem. É um nado perfeito, leve e suave, com a luz do sol formando feixes dourados na água. Então algo muda. Um choque agudo atravessa sua perna, estalo rápido e ardido como pisar em algo vivo. Aquilo se move, raspando e torcendo na pele, sua respiração prende e o coração dispara antes que possa reagir. O aperto aumenta, então puxa e seu corpo se sacode forte, como se fosse puxado por uma força invisível. Então ele percebe. Ele é arrastado, sente dor intensa nas pernas e o pânico toma conta. Seus pulmões queimam. Ele se debate e grita por socorro. Sua namorada, desesperada, grita e atrai a multidão, mas ninguém pode ajudar. Dil Bahadur some em minutos sob a superfície e nunca mais é achado. O que o levou? Foram as correntes ou talvez algo vivo. As pessoas se perguntaram por anos até descobrirem a verdade horrível. Armado com fileiras de dentes irregulares e afiados como navalhas, e uma presença monstruosa e perturbadora, esse assassino subaquático aterrorizou vilarejos no subcontinente indiano por quase uma década. Chamado de diabo, essa criatura gigante podia alcançar a altura dos homens mais altos e pesava o dobro, matando, rasgando e despedaçando suas vítimas com uma facilidade impiedosa, deixando nada além de medo e horror por onde passava. Conheça o peixe-monstro com gosto por carne humana, o Gansh. Entre os ataques de devoradores de homens, os do Gansh no rio Kali estão entre os mais aterrorizantes da história. Após a morte de Dil Bahadur, as autoridades buscaram seus restos em um trecho de 5 quilômetros, mas nada foi encontrado. A dúvida sobre o responsável pelo ataque continuava, até que 3 meses depois o assassino atacou novamente de forma semelhante. Um garoto de outra vila, ao longo do rio Kali, estava em águas rasas se lavando com o pai por perto, quando do nada o garoto soltou um grito de gelar o sangue. Foi puxado para baixo por uma força invisível. Seu pai correu, mas quando chegou, seu filho já tinha sumido, levado pelo peixe assassino. Mais uma vez, nenhum vestígio do garoto ou de seu corpo jamais foi encontrado. Além disso, mesmo após meses de investigação, os especialistas ainda não conseguiam dizer com certeza o que era responsável pelos ataques. Mas uma coisa era certa: o medo já havia se instalado. As vilas do rio viviam aterrorizadas pela criatura e sua força inexplicável. Uns falavam em maldição, outros em demônio nas águas. As teorias iam de crocodilos e tubarões a algo mais misterioso. A busca pelo assassino Gansh durou uma década, marcada por reviravoltas e revelações. O mais perturbador é entender por que Gansh virou um devorador de homens. Falaremos disso depois, mas antes, vamos apresentar essas criaturas inquietantes. Bagarius Yareli, também chamado de Bagre Gansh, bagre gigante do diabo ou Gunsh, é um dos maiores predadores de água doce dos rios do subcontinente indiano. Prosperando nos rios do sul da Ásia, essa fera domina as águas do Ganges, Brahmaputra e Meghna, que atravessam Índia, Nepal e Bangladesh. A grande rede de rios, alimentada pelo degelo do Himalaia, proporciona diversos habitats de água doce, devido ao forte fluxo e à topografia irregular, criando um ambiente ideal para o Gansh crescer até proporções monstruosas. Normalmente, um Gansh pode medir até 20 metros e pesar de 50 a 60 quilos, mas esses valores podem ser bem maiores. Em 2017,
Um veículo de notícias de Bangladesh divulgou fotos de um ganche de 140 quilos, supostamente pescado por moradores para alimentação. Embora seja fácil supor que um peixe tão pesado e volumoso teria dificuldades em correntes fortes e agitadas, a realidade é justamente o oposto. O ganche é feito para essas águas. Com corpo longo e musculoso e pele lisa, ele atravessa a água como um torpedo, usando força para avançar nas corredeiras. Surpreende a presa e fecha as mandíbulas rapidamente. Como outros peixes predadores, eles fingem desinteresse, ficando imóveis até a presa se aproximar demais. Essa tática é útil em locais sem esconderijo para emboscadas tradicionais. Este ganche está sentado no fundo de um aquário cheio de outros peixes, permanecendo perfeitamente imóvel, atraindo um bagre desavisado. Então, em um piscar de olhos, ele avança e engole o peixe inteiro em uma mordida rápida. Esse domínio brutal é um dos maiores desafios em manter o peixe gunche em cativeiro. Esses gigantes crescem mais rápido que seus companheiros de tanque, em um ritmo alarmante, e sua natureza agressiva torna quase impossível manter outros peixes em segurança. A maioria dos donos de tanques não tem escolha, a não ser mantê-los separados em aquários enormes, sempre mantendo uma distância segura ao manuseá-los. Mas, mesmo antes disso, capturar um gunche já é uma batalha por si só. Seu tamanho impressionante e força bruta tornam extremamente difícil puxá-los para a superfície, seja em águas rasas ou em correntes mais profundas. Quando um pescador fisga essas criaturas mergulham até o fundo do rio, se prendendo entre as pedras. Quando entram nesse estado de travamento, nenhum esforço com vara e linha os remove. Além de tudo isso, sua aparência perturbadora, quase alienígena por si só, já é suficiente para arrepiar qualquer um. Com uma cabeça enorme e achatada e uma boca larga repleta de dentes afiados voltados para trás, o gunche desfere uma mordida brutal, feita para prender e forçar sua presa diretamente para dentro da garganta. Quando essas mandíbulas se fecham, até criaturas muito maiores não conseguem escapar. Como outros bagres, o gunche tem longos barbilhões parecidos com bigodes saindo da boca e do nariz. Essas projeções ajudam a navegar, encontrar alimento e perceber ameaças. Esses barbilhões têm papilas gustativas, permitindo ao gunche sentir o gosto da presa antes de matá-la. Sua cor lamacenta o faz se misturar às águas turvas, tornando-o quase invisível. Na maioria das vezes, as vítimas nem percebem sua aproximação até que o ataque esteja perto demais para evitar. Quando está caçando, o gunche come praticamente qualquer coisa que satisfaça seu apetite. Os menores caçam peixes, anfíbios e crustáceos, ampliando a dieta ao crescer, e eles eventualmente começam a atacar presas muito maiores do que eles mesmos, uma vez que a presa esteja perto o suficiente. Usam forte sucção, como baleias, para puxar vítimas às mandíbulas e arrastá-las ao fundo do rio. É exatamente por isso que os restos das vítimas dos infames ataques do ganche do rio Kali nunca foram encontrados após 2 assassinatos brutais em apenas 3 meses. O medo tomou as aldeias, e os moradores passaram a evitar o rio, suspendendo temporariamente os ataques. Às vezes, o predador atacava de novo mirando o gado que chegava perto da margem. Um búfalo foi puxado para debaixo d'água e sumiu sem deixar rastros. 9 anos após o primeiro ataque, o ganche retornou. Em 2007, um jovem nepalês de 18 anos foi arrastado para debaixo d'água. Testemunhas viram o assassino, mas suas descrições aumentaram a confusão. Afirmaram que o agressor era um porco d'água de cor de lama. Capivaras, chamadas assim, são herbívoras e inofensivas, então não poderiam ser as responsáveis. A descrição trouxe uma pista importante. A criatura poderia ter estrutura parecida, mas muito mais perigosa. E foi então que o biólogo britânico e apresentador de Monstros do Rio, Jeremy Wade, entrou em cena para investigar e, se possível, capturar a criatura devoradora de homens. Jeremy observou que todos os ataques relatados ocorreram em um trecho específico de 6 quilômetros do rio, considerando que as águas onde as vítimas foram arrastadas para baixo não eram particularmente profundas. Sua primeira suspeita foi de um crocodilo, especialmente porque os padrões dos ataques eram surpreendentemente semelhantes aos assassinatos conhecidos causados por crocodilos. Havia 3 espécies possíveis de crocodilos na área. A primeira, o crocodilo de água salgada, foi descartada por não viajar tão longe para o interior. Restaram gaviais e crocodilos mugger,
Mas os gaviais não conseguiam caçar humanos ou búfalos por seus focinhos estreitos. Muggers não sobreviveriam nas águas frias do rio Kali no Himalaia. Com os crocodilos descartados, o próximo suspeito era um tubarão. Eles acharam que podia ser um tubarão-touro ou algo parecido em tamanho e agressividade. Após entrevistar testemunhas e examinar as águas, nada foi encontrado. Sem evidências, barbatana ou avistamento confirmado. Considerando a distância dos ataques no interior, era improvável que um tubarão fosse o culpado. Assim, a equipe voltou à estaca zero. De repente, viram um guche de 1 metro. Jeremy tentou pegá-lo, mas não conseguiu. No entanto, quando começaram a investigá-los como possíveis culpados, descobriram grupos inteiros de gunch, alguns deles grandes o suficiente para facilmente puxar um homem para baixo d'água. E com isso veio a revelação mais assustadora. Jeremy inicialmente não estava convencido de que um gunch era o assassino, porque acreditava que ele não se tornaria um devorador de homens aleatoriamente. Os moradores disseram à equipe de Jeremy que os gunch do rio Kali podem ter adquirido gosto por carne humana. O motivo era uma tradição hindu. Cremam os corpos e às vezes as cinzas ou restos parcialmente queimados são lançados. Os restos mortais são lançados no rio, principalmente na bacia do Ganges, onde o rio Kali também deságua. O ritual era comum, deixando o rio cheio de restos humanos por gerações. Moradores acreditam que o Ganges se alimentou disso por tanto tempo que desenvolveu gosto por carne humana. Ainda mais perturbador, esses peixes monstruosos eram frequentemente vistos rondando os locais designados para funerais. Como se estivessem esperando, Jeremias decidiu testar essa teoria, montando uma pira funerária para atrair um deles. Surpreendentemente, Jeremias pescou um gunche recorde de 73 kg e 2 metros. Assim, concluiu sua missão. Ele destacou que o exemplar capturado não era grande o suficiente para matar uma vaca ou um adulto. Isso indicava que poderiam existir indivíduos ainda maiores, talvez pesando entre 360 e 900 quilos, escondido nas profundezas do rio Kali e conhecido por gostar de carne humana. O gunch é uma das espécies de bagre mais elusivas do mundo. Por causa disso, pouco se sabe sobre seu ciclo de vida e comportamento. Especialistas acreditam que, como a maioria dos bagres, as fêmeas de gunch põem ovos durante as temporadas de chuva, entre junho e setembro. Os machos fertilizam e protegem os ovos até a eclosão. Chegam à maturidade sexual entre 4 e 6 anos e vivem até 20 anos na natureza. Não há contagem exata da população deles. Especialistas os classificam como vulneráveis na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, com atividades humanas, como a construção de barragens e a pesca excessiva implacável, empurrando-os ainda mais para a incerteza. Lembre dos pescadores de Bangladesh que disseram ter capturado um gunche de 308 libras em 2017. A história ganhou manchetes, mas especialistas não validaram como recorde oficial. O maior gunche reconhecido ainda é o capturado por Jeremy Wade. Relatos de peixes maiores existem, mas sua autenticidade é debatida. O que você acha? Um monstro de 800 a 2.000 libras pode mesmo estar escondido nos rios da Índia, como Jeremy sugeriu? Ou será que tudo não passa de uma lenda exagerada? Deixe sua opinião nos comentários e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.